Ho, ho, ho! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, caro telespectador. Hoje vamos conhecer a chocante história de Maria, com uma incrível descoberta e uma batalha impressionante nos tribunais. Fique até o final. Ah, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, isso ajuda muito o canal a continuar produzindo esse conteúdo. Maria era uma jovem sonhadora, sempre em busca de um grande amor. Ela trabalhava em uma livraria em um bairro movimentado da cidade, e passava seus dias imersa em livros, esperando pelo momento em que encontraria sua alma gêmea. Foi então que um dia, um jovem bonito e simpático entrou na livraria. Era Marcos, um rapaz alto e charmoso, que procurava por um livro em específico. Maria se ofereceu para ajudá-lo e eles começaram a conversar. Eles pareciam ter muitas coisas em comum, e a conversa fluía naturalmente. Quando Maria percebeu, já era hora de fechar a livraria e Marcos pediu o número de telefone dela para marcarem um encontro. Nos dias que se seguiram, Maria e Marcos se encontraram diversas vezes. Eles passearam juntos pelo parque, jantaram em restaurantes aconchegantes e se divertiram em bares da cidade. O amor floresceu entre eles, e em pouco tempo, eles já estavam morando juntos. Maria nunca havia sido tão feliz em sua vida. Marcos era o homem dos seus sonhos, e ela se sentia completa ao seu lado. Eles eram inseparáveis, e todas as rotinas diárias eram realizadas em conjunto. Maria sabia que tinha encontrado sua alma gêmea e que eles viveriam felizes para sempre. Com o passar dos anos, a rotina começou a desgastar a relação, mas Maria e Marcos tentavam se esforçar para manter a chama acesa. Eles se amavam muito e não queriam perder o que tinham construído. Por conta de condições médicas, Maria não podia ter filhos. Então, um belo dia, Marcos olhou para ela e sugeriu que adotassem. Ela abriu um sorriso na hora, disse que isso nunca tinha passado pela cabeça dela, mas que adoraria ter filhos com seu amor. Ela viu nisso uma forma de aproximar novamente o casal. Marcos disse que cuidaria de tudo, e algum tempo depois apareceu com um bebê em casa. Maria ficou emocionada, radiante, e criou seu filho como o maior amor do mundo. O casamento continuou morno apesar de tudo, porque Marcos não parecia se esforçar tanto quanto Maria. A vida é imprevisível, e nem sempre as coisas acontecem como planejamos. O amor entre Maria e Marcos começou a esfriar aos poucos. E foi em um dia comum, que ela descobriu que Marcos estava traindo ela com outra mulher. O mundo de Maria desmoronou. Ela ficou completamente sem chão e sem saber o que fazer. Ela questionou tudo o que ela achava que sabia sobre o amor e a vida. Ela sentiu raiva, tristeza, decepção e, acima de tudo, uma enorme dor em seu coração. Essa descoberta foi um choque para ela, que nunca imaginou que o seu casamento pudesse ter uma traição. Ela saiu de casa sem rumo e se mudou para outra cidade para tentar recomeçar a sua vida. Foi difícil no começo, ela ficou muito abalada e desorientada, mas com o tempo conseguiu se reerguer. Ela encontrou um emprego em uma multinacional e fez uma carreira de sucesso. Ela tinha uma vida boa, mas não conseguia se relacionar com ninguém. Ela tinha medo de se machucar novamente e não queria correr o risco de ter o coração partido mais uma vez. Quando tudo parecia que ia melhorar, uma nova descoberta bombástica arrasou o coração de Maria. Ela descobriu que o filho que eles tinham adotado era, na verdade, filho biológico de Marcos com aquela mesma amante. Maria ficou devastada com a descoberta. Ela se sentiu traída e enganada por anos. Ela não conseguia acreditar que a sua família não era real. Enquanto isso, para piorar a situação, Marcos se casou com a amante e ela o obrigou a entrar com um processo para ter a guarda do filho, mesmo ele não fazendo tanta questão. No fundo, Marcos não tinha tanto amor pelo filho, mas cedeu ao desejo de sua nova esposa. Judicialmente, ele alegou que ele e a amante eram o pai e a mãe biológicos. Entretanto, Maria jamais aceitaria isso, ela amava seu filho como ninguém, e entrou em uma longa e desgastante batalha judicial pela guarda da criança.
Foi uma briga muito difícil. Ambos queriam muito ficar com a guarda, e Marcos tinha vantagem do argumento de ser pai biológico. Maria tinha certeza de que não poderia deixar que seus filhos fossem criados por alguém que não os amava como ela. Foi nessa época que ela conheceu Rodrigo, um grande advogado indicado por uma colega de trabalho que já passou por situação parecida. Rodrigo era um advogado dedicado e competente, que sempre se esforçava para fazer o melhor pelos seus clientes. Quando Maria procurou seus serviços para lutar pela guarda do seu filho adotado, Rodrigo ficou sensibilizado com a história e prometeu fazer de tudo para ajudar. Desde o início, Rodrigo percebeu que a situação não seria fácil. Marcos era um homem influente e tinha muitos recursos financeiros para investir em uma batalha judicial pela guarda da criança. Além disso, Maria estava emocionalmente abalada pela traição e pela descoberta chocante. Um fator dificultante era que a adoção não havia sido formalizada. Marcos cuidou de toda a documentação sozinho na época e enganou Maria, fingindo que tinha sido uma adoção comum. No entanto, Rodrigo não se deixou abater pelos obstáculos. Ele sabia que o mais importante era o bem-estar da criança e que Maria era a melhor opção para criá-la e amá-la como mãe. Ele reuniu toda a documentação necessária, fotos, vídeos, conversas antigas pelo celular, depoimentos de familiares e amigos, e preparou um forte argumento para apresentar ao juiz. Durante todo o processo, Rodrigo manteve uma comunicação clara e honesta com Maria. Ele sempre a mantinha informada sobre cada etapa do caso e a aconselhava a se manter forte e positiva. Com muita dedicação e trabalho duro, Rodrigo conseguiu uma vitória surpreendente no tribunal. O caso ganhou grande repercussão, uma vez que era a primeira vez na história que um casal formado pelo pai e mãe biológicos perdeu a guarda para alguém que, teoricamente, não teria esse direito. Rodrigo conseguira achar uma brecha na lei que nunca tinha sido descoberta. O juiz reconheceu o amor e o cuidado que Maria tinha pelo filho, além de levar em consideração a situação difícil em que eles se encontravam. Rodrigo conseguiu provar que Marcos não era um pai adequado, que a amante não quis a guarda do filho quando nasceu, e que passar a guarda agora seria prejudicial para o seu bem-estar. Foi uma grande vitória para Maria e para Rodrigo. Ela finalmente pôde recomeçar sua vida com seu filho ao seu lado, sem a presença de um homem que a havia traído e enganado. Rodrigo se sentiu muito orgulhoso de ter conseguido ajudar uma mãe a lutar pelo que era mais importante para ela. Em uma das visitas de rotina ao escritório de Rodrigo para tratar dos detalhes finais do caso, Maria sentiu um calor diferente em seu coração quando ele a recebeu. Ela não conseguia tirar os olhos dele, e Rodrigo parecia sentir o mesmo. Os dias se passaram, e Rodrigo e Maria começaram a se comunicar mais frequentemente. Eles falavam sobre tudo, desde o caso da guarda até suas vidas pessoais. E com o tempo, eles perceberam que compartilhavam muitas coisas em comum. Rodrigo era gentil, atencioso e sempre se importava com Maria. E ela começou a ver nele algo que há muito tempo não sentia, a possibilidade de amar novamente. Um dia, Rodrigo convidou Maria para jantar, e ela aceitou. Eles foram a um restaurante aconchegante e conversaram animadamente durante toda a noite. Maria sentiu que finalmente havia encontrado alguém que a entendia completamente. No final do jantar, Rodrigo tomou coragem e confessou seus sentimentos por Maria. Ele disse que a admirava não apenas como cliente, mas também como mulher, e que gostaria de ter a chance de fazer parte da vida dela. Maria ficou surpresa e emocionada com a declaração de Rodrigo, mas também um pouco assustada. Ela ainda estava se recuperando de tudo o que havia acontecido, e não sabia se estava pronta para um novo relacionamento. Mas Rodrigo foi paciente e compreensivo. Ele não pressionou Maria, mas continuou a ser seu amigo e confidente. Eles saíam juntos, iam ao cinema, passeavam no parque com as crianças e conversavam por horas. Com o tempo, Maria percebeu que Rodrigo era realmente especial. Ele a fazia rir, a apoiava e a respeitava. E finalmente, ela percebeu que estava pronta para amar novamente. E assim, Maria e Rodrigo começaram um romance apaixonado e intenso.
Eles se tornaram inseparáveis, e o filho de Maria adorava a companhia de Rodrigo, que o tratava como se fosse seu pai. Eles formaram uma família feliz e unida, e Maria finalmente encontrou a felicidade que havia procurado por tanto tempo. Obrigado por acompanhar junto comigo essa história até o final, e se você gostou, deixe seu like no vídeo e comente. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas histórias. Um abraço, e até breve!